Saia as vossas bênçãos, logo os trabalhos dos vossos filhos, em vosso sagrado nome, onde está esse canteiro, em benefício de seus irmãos, também vossos filhos. Pai misericordioso e justo, dai permissão aos espíritos de luz superiores, aos santos orixás e sete equivalentes e seus comandados, aos calouros de grande prédio, espíritos do mar, dos rios, fontes e cachoeiras, a todos os espíritos fundo personificados, que lancem sobre esse canteiro suas radiações salutares, seus fluidos regeneradores, em benefício que vem aqui em busca de alívio, socorro e cura para suas dores morais e físicas. Oxalá poderoso e cheio de vontade, derramai sobre nós os vossos eflúvios, infundindo em todos nós a designação, a boa vontade para desempenharmos bem a nossa tarefa. Anjos de guarda, guias e protetores nossos, derramai vossa influência sobre os médiuns aqui presentes, a fim de que, possuídos da vossa energia, possam transmitir aos irmãos necessitados de amparo. Espíritos de luz, dai aos médiuns a vossa força, para que estes a transmitam aos irmãos que dela necessitam. Que as energias do universo, sob a ação dos espíritos de luz, guias e protetores, anjos da guarda, derramem-se luminosas, benéficas e fortes deste ambiente. Purifiquem-no, iluminem-no, afastando os maus elementos do espaço e da terra. Espíritos superiores, defendei este terreno, impedindo a aproximação dos espíritos perturbadores. Pai misericordioso e justo, louvado seja o vosso nome para todos sempre. Assim seja. Boa noite para todos, novamente, para aqueles que ainda não tinham cumprimentado. Nós vamos iniciar mais uma aula. Antes de eu continuar com a matéria nova, eu queria fazer um comentário sobre o conteúdo da última aula. Antes de fazer a revisão, eu falei um pouquinho sobre orixás. Aí nós estudamos, pelo menos eu li para vocês os nomes dos inquices, dos oduns, dos orixás, Angola, Jeje, das várias nações. E comentei também naquela aula, na última aula, que o termo orixá ele tinha mais de um sentido, que um dos sentidos que existia era para o orixá, aquela energia que está presente nas matas, nas praias, nas montanhas, que é o conceito que nós utilizamos dentro da casa, dentro da doutrina, que é aquele orixá cósmico que eu falei, o criador do universo, Criador não é o termo correto, é quem cria Deus, eles são mantenedores, a cada um deles, Deus o Criador, determinou uma determinada área do universo, da natureza, e eles mantêm aquilo lá, Isso é uma linguagem bem simples, a gente vai ver de que forma que eles mantêm essas estruturas, na aula de hoje. Mas falei também que o termo orixá era utilizado em algumas casas para designar a entidade trabalhando em terra. Tinha um caboclo ali, um preto velho, então aí vamos falar, o orixá está trabalhando, Pega um charuto do orixá, bebida do orixá, no sentido de entidade, do trabalhador, caboclo, preto velho e outras entidades mais que estavam trabalhando. Então esse termo é muito usado. Aí eu lembrei de duas expressões, nós não utilizamos aqui, é isso que eu estou comentando com vocês hoje, estou acrescentando, vamos dizer assim, ao conteúdo do curso, Esses termos a gente não usa aqui, mas eles são muito utilizados. Então eu falei, eu vou levar lá para mostrar para as pessoas a diferença que existe, porque se faz muita confusão em cima disso. É muito comum, quando a gente na internet se reúne, por exemplo, pessoas de vários lugares do Brasil, cada um com o seu ritual, cada um com a sua tradição, com a sua maneira de cultuar. Então, quando se começa a discutir, a conversar determinado assunto, sai muita polêmica,
E logo de início é devido exatamente ao duplo sentido de alguns termos. Então tem algumas pessoas que chegam e falam, o orixá no meu terreiro incorpora. Eu falo, não, o orixá não incorpora, nem pode incorporar. É uma força criadora do universo, como é que vai incorporar? Né? Então realmente é quem que está com a razão, os dois. É difícil, né? Mas os dois estão com a razão. Por quê? Porque o termo orixá tem mais de um sentido. Tá? Então é isso que eu queria deixar bem claro aqui, que na última aula eu comentei também dos mitos. E falei que se a gente for buscar lá nos mitos, você vai encontrar mitos referentes ao orixá ancestral, histórico, e mitos referentes ao orixá primordial. Que são esses que interessam para nós, dentro da doutrina. São os criadores do universo, né? Aqueles que mantêm, que ordenam, né? Responsáveis por cada um deles por uma determinada área do universo. Então, esse orixá que interessa para nós aqui dentro da doutrina da casa. Agora, os outros terreiros, eles seguem conceitos diferentes, né? Tem outras formas. Então, por exemplo, existem dois tipos de espíritos que se manifestam dentro dos trabalhos e que acabam gerando um pouco de confusão em relação ao termo orixá. Então eu estou com um texto aqui que eu já tinha em casa guardado, eu procurei nas minhas coisas lá, né? E vou mostrar para vocês a diferença. Existe um termo que chama falangeiro. São os falangeiros dos orixás. Alguém já ouviu esse termo? Falangeiros. Tá? Falangeiros. Quem seriam esses falangeiros? Eu vou ler o texto aqui, porque o texto está bem claro. Fica até melhor do que eu falar com as minhas palavras. Então vamos lá. Os falangeiros são os representantes dos orixás. Então são espíritos que representam os orixás, né? Em muitos casos, a essência dos próprios orixás manifestada nos médiuns, pois sua força é a emanação pura dos orixás. Sendo assim, eles podem incorporar nos médiuns, em seus cavalos, e mostram sua presença e sua força em nome de um orixá. Porém, são frágeis, né? O médium pode perder sua sintonia muito facilmente. E exigem muito dos médiuns, não podendo permanecer por muito tempo em terra. Podemos utilizar como exemplos de falangeiros, por exemplo, Ogum Beira-Mar, Ogum Megê, aí no caso de Ogum, né? A falange de Ogum. Ogum Sete Ondas, Ogum Sete Espadas, Ogum Yara, Ogum Matinata. Percebam que tem o nome do orixá e mais um outro nome, Ogum Beira-Mar, Ogum Sete Espadas. Então essa entidade aqui é um falangeiro de Ogum, é um representante, ele não é um caboclo, é uma entidade, um ser. Em alguns lugares eles dizem que são encantados, né? Mas não é bem isso para nós aqui, é um mensageiro, é uma entidade que ela não toma a aparência de caboclo, ela vem como um representante do orixá. Aqui na casa existe, quem assistiu o trabalho, a própria linha de Ogum, e eles têm uma característica interessante que eu quero falar para vocês aqui. Deixa eu ver onde está aqui no texto, aqui para mim ler exatamente o texto. Tá? Essas entidades, os falangeiros, os falangeiros dos orixás, eles não falam, não bebem, não fumam e a grande maioria não dão consultas. Então são entidades que vêm dentro do terreiro para um trabalho de limpeza, de harmonia, de equilíbrio. Na grande maioria das casas é assim, ele não fuma, ele não bebe, tá? Ele não fala, você fala muito pouco, para dar o nome dele, alguma coisa nesse sentido, né? E eles vêm vibrando dentro da casa para limpar, equilibrar o ambiente. Então isso seria um falangeiro do orixá, tá certo? Que é o pessoal que costuma chamar de orixá. Esse é o orixá está em terra, orixá Ogum, orixá Xangô, né? Até Yansan mesmo também tem, apesar que na casa aqui nós temos de Xangô e de Ogum. Yansan já é uma linha de caboclos que trabalha. Agora, tanto Xangô quanto Ogum são falangeiros. Só que nós não utilizamos essa expressão, né?
vem aqui Ogum, vem Xangô e a gente trabalha. Seria estou lembrando aqui de um conto do Oxóssi, dos capangueiros. Isso, eu vou falar agora. O outro termo que existe é o capangueiro. Exatamente. Exatamente. É o capangueiro. Tá? São os capangueiros. Tá? Capangueiros de orixás. É chamado assim, tá? O que são os capangueiros? Os capangueiros são os caboclos que tomam o nome dos orixás. Por exemplo, você pode pegar aqui que eu estava falando, aqui você tem um Ogum, por exemplo, 7 ondas, que é o Ogum que trabalha aqui na casa, né? Ogum 7 ondas. Tá? Se o nome dele for Ogum 7 ondas, ele com certeza é um falangeiro. Normalmente não bebe, não fuma, não dá consulta, ele vem para harmonizar junto com a falange dele, o trabalho de limpeza, de proteção, contra-demanda, alguma coisa nesse caso, no caso do Ogum, tá? E o capangueiro? O capangueiro já são caboclos. Então você teria, por exemplo, um caboclo de Ogum, né? Mas poderia até ter o mesmo nome, caboclo, por exemplo, Ogum 7 ondas. Ele poderia até ter esse nome. Tá? Então quando você pega caboclo, preto velho, as outras entidades também, todas as outras que trabalham dentro do terreiro, eles são capangueiros. É o ponto que o Edgar estava cantando, os capangueiros da Jurema, essa palavra é muito conhecida. Então nesse caso, a entidade já fuma, já bebe, faz uso de elementos do trabalho, dão consulta. Né? Então se você chega num terreiro, tem lá, Ogum tá, vamos puxar a linha de Ogum. Chega na linha de Ogum, as entidades estão com charutos, estão bebendo cerveja, por exemplo, que é comum, né? Em algumas casas, Ogum beber cerveja. Está bebendo cerveja, está fumando charuto, está dando consulta, né? Está falando, é um capangueiro. Não é um falangeiro, é um capangueiro. Agora, chegou a entidade, muda, calada, não bebe, não fuma, só vibra dentro do ambiente, equilibrando o ambiente, é um falangeiro. Tá? Em alguns lugares eles falam que é encantado, né? Nós não trabalhamos com essa nomenclatura, né? É um espírito que ele não toma aquela vestimenta de caboclo, ele está no nível já mais elevado, ele vibra em cima daquela, ele trabalha naquela vibração do orixá, então ele é um representante, vamos dizer assim, do orixá, né? Então são esses seres aqui que muita gente fala que incorpora o orixá, o meu terreiro incorpora o orixá, é o falangeiro do orixá, mas não é o orixá maior, né? Aquele que eu falei que é pura vibração, tá? Então isso é importante. Eu falei, eu vou até levar esse comentário para a aula, isso não fazia parte aqui, né? Eu falei, mas é interessante a gente poder agregar mais conhecimento, né? Para todo mundo é interessante. São coisas simples, né? Mas isso às vezes acaba dando muito desentendimento, vocês acreditam? Quando debate, discussão, né? Principalmente na internet que junta muitas pessoas, às vezes tem pessoas que são mais atiradas, assim, mais desbocadas, acaba até partindo uma ofensa. Porque ele diz que lá incorpora e o outro diz que não. Então acontece esse tipo de coisa, né? As pessoas se inflamam, né? Ali no debate. E é tudo uma questão do quê? De nomenclatura, de entender exatamente o que está acontecendo. Antigamente, esses termos eram mais comuns. Hoje em dia você já não é difícil você ver terreiro que fala de capangueiro, de falangeiro, né? Agora, o problema maior acontece também, normalmente na comunicação, né? Sempre tem uma parcela do médium interferindo, e muitas vezes, ou nem o próprio médium, os cambores, as pessoas que estão em terra, trabalhando, é um caboclo algum 7 ondas, por exemplo. Eu sou um caboclo algum rompe-mar, tá? Aí o que acontece? Eles viram a parte da frente. O seu algum rompe-mar está aí, o seu algum 7 ondas está aí. E acabam confundindo isso aqui, ó, com essa parte de cima, com o falangeiro. Porque eles tiraram que é um caboclo algum 7 ondas, que é um caboclo algum beira-mar, ou que é um caboclo beira-mar, um caboclo 7 ondas, por que não? Pode ter também, tá? Então, caboclo 7 espadas, né? São todos de algum. Pode falar. Deixa eu só colocar uma experiência para fazer isso assim. Normalmente o pessoal usa o termo falangeiro, falange, isso, para correntes de esquerda. E correntes de orixá e correntes de direita, eles chamam de corrente.
Na realidade, olha, existem termos que são bem antigos, né? No caso do falangeiro, é uma coisa específica que eu estou falando do orixá. Não é só do termo falange, porque tem um significado de falange, legião, linhas, correntes. Aí é outra coisa, seria um agrupamento, né? O termo aqui, falangeiro dos orixás, é uma coisa específica de uma entidade que representa um orixá, né? E que não se manifesta como alguém que viveu na terra. Ele não aparece, por exemplo, como um baiano, um boiadeiro, um caboclo, um preto velho. Não é. E ele praticamente não fala, e não faz uso de elemento nenhum. Nem charuto, nem bebida, nada disso, tá? Falangeiro. O capangueiro é outro termo também, capangueiro dos orixás, a expressão toda. É para representar todo esse conjunto que eu falei, de caboclos, pretos velhos e tal. Agora, mais ou menos, eu acho que a origem deve ser essa, né? Deve ser essa. Agora, por exemplo, você pode pegar, por exemplo, um caboclo 7 espadas. Você tem uma falange de caboclo 7 espadas. Porque quando a gente fala isso, eu vou deixar para a última aula depois, que é os nomes das entidades, né? Que não seria de hoje. Mas quando você pega, por exemplo, um caboclo 7 espadas, não é o mesmo espírito, a mesma entidade que está incorporando entre os terreiros. É uma falange que tem aquelas características, que trabalha de uma determinada forma, com determinados elementos. Então pode ser chamado de falange do caboclo 7 espadas. Alguns falam até a linha, né? Esse falangeiro não seria uma raiz mestra de energia dessa falange, não? Esse aqui que você está falando, eles estão vibrando em cima, vamos dizer assim, né? Eles estão mais afastados da Terra no sentido que ele não tem as características dos outros. Não, caboclo, nada. Os outros absorvem os caboclos, absorvem a energia dos falangeiros para se manter. Eu não posso afirmar que eles absorvem energia, porque dentro da visão você vai ver, hoje eu vou começar a entrar. Na realidade, cada reino tem uma vibração. E essa vibração, ela agrega vários tipos de seres espirituais. Inclusive, falangeiros, capangueiros, caboclos, baianos, exus, tudo isso aqui. E outros seres. Mas eu não posso te dizer que esse aqui, como o tempo você usou, absorver, né, a vibração, né? Eles trabalham, têm uma determinada função. Né? Então, dentro do nosso trabalho aqui, eles têm um trabalho de equilíbrio, de limpeza, de harmonia, né? Eles não dão consultas. Não dão consultas. Certo? Então, eles têm uma determinada. Por exemplo, Iemanjá também. Né? Bem, vida, mas não dão consulta. Mas não. Tá certo? É uma hierarquia isso aí? Pode-se dizer que é uma hierarquia, mas eu não posso afirmar com você se é mais evoluído ou não. A ideia não é essa. Existe uma hierarquia, que eu vou comentar ainda. Eu vou falar da mônada, do elementar, elemental, almas grupos. Eu vou mostrar para você mais ou menos como é que é essa hierarquia. Um é o chefe e outro... Não é bem assim. Não é bem assim. Eu vou explicar depois quando eu falar das entidades da Umbanda, né? Isso aqui eu só queria fazer um comentário dos termos, do falangeiro e dos capangueiros, né? A gente vai voltar a falar depois, tá? Porque isso aqui tem a ver com o orixá, com a confusão que é feita. Quando a pessoa fala, né? O meu terreiro incorpora o orixá. O outro fala, não, o orixá não incorpora, porque tem muita energia, muita luz, muita força. E na realidade é o falangeiro, que incorpora lá, tá? E o capangueiro, muitas vezes também, as pessoas confundem. É um caboclo que está bebendo, está fumando, um charuto, né? Está dando consulta ali. E na realidade ele é um capangueiro. E como muitas vezes se suprime ao termo caboclo, deixa só algum, as pessoas fazem confusão, acham que aquilo é um orixá. Né? Existem terreiros até que eu conheço, que tem toda uma ritualística, né? Tem todos aqueles rituais. Eu não sei a sequência certa agora, mas a mão de Bemba, a mão de fogo, né? Tem uma série de rituais, e quando chega num determinado ritual, é o capangueiro que vem e se identifica como sendo o orixá da pessoa. Diferente do candomblé, porque lá no candomblé o orixá da pessoa é a energia. Agora tem terreiro que trabalha direto com os capangueiros. Então um caboclo fala que é Deus Xóssi, outro caboclo fala que é Deus Bum, mas lá no ritual. No Orixalá, até uns termos lá, né? Eu sei que existem algumas coisas, não conheço em detalhes do ritual, mas eu sei que existe. Então, existe uma certa confusão entre falangeiro e capangueiro. Então, eu queria só deixar esse registro aqui, completando a aula da semana passada, né?
para vocês verem como essa é rico. É rico, a Umbanda é rica em conceitos, né? Que a gente não precisa estudar para não fazer confusão, para não misturar as coisas, né? Tá certo? O delegado quer fazer uma pergunta, delegado? Não, eu queria só fazer um comentário. Faça. Aqui não é a internet, e já há visões diferentes da mesma coisa. Com certeza. Mas esses dois termos eu não tenho ouvido falar muito por aí não, sabe? Eles são, antigamente era muito falado, aí existe essa diferença. Então as pessoas acabam, é aquilo que eu falei, começa a se fazer a Umbanda, praticar, e às vezes falta um pouquinho de estudo, um pouquinho de pesquisa, né? E depois vem algum, a pessoa diz que é algum, e acabou, e vem o caboclo de algum, é algum, também acaba misturando um pouco. Se ele fosse estudar um pouquinho, buscar mais os antigos, o que faziam os antigos, ele ia esclarecer bem esse conceito aqui. Né? Isso é coisa antiga, é só pegar os contos cantados aí que você, o próprio Edgar estava cantando, os Cavaleiros da Jurema, então os contos já citam essas expressões aqui, né? Daí isso existe, tá bom, gente? Vamos voltar para a nossa aula. Agora, feito esse breve parênteses, né? Para acrescentar alguma coisa mais. Na semana passada, eu falei da formação do planeta Terra, né? Falei de uma forma simples, né? Rápida, mas deixei bem claro que é a partir do planeta Terra que a gente levanta a doutrina, né? A doutrina ela existe a partir desse processo de 5 bilhões de anos. Então nós falamos na semana passada que os orixás participaram da formação do universo e estão participando ainda, né? E cada um deles é responsável por uma determinada área. E se eles participaram da construção, vamos dizer assim, do universo, participaram também da construção do planeta Terra. Como nós não temos informação suficiente para estudar em detalhes a formação do universo, nós vamos buscar no planeta Terra. E o planeta Terra, a ciência já tem mais informações. Então nós pegamos desde o início, aquela fase inicial, né? Eu falei que era uma esfera, né, de alta temperatura, incandescente, rocha líquida, o mar. Então chamamos aquela primeira fase de primeira fase, a fase do fogo, né? Em seguida passaram alguns milhões de anos, o planeta foi esfriando, foi formando uma crosta terrestre ao redor dele. Nós chamamos essa segunda fase de fase da Terra. No processo evolutivo do planeta houve um momento que começou a se formar uma atmosfera, gás metano, né? E outros gases, e chamamos isso de fase do ar. Na sequência aparece o vapor da água, a chuva, os rios, né, os mares. Nós chamamos essa fase de água. Eu não vou entrar em detalhe, porque tudo já foi falado na semana passada, com datas, né? Quantos milhões de anos, né? Isso aqui foi há 4 a 5 bilhões de anos, né? Aqui na água surge a vida. Há 3 bilhões de anos. Tá? 3 bilhões de anos surge a vida, né? Aquela vida bem primária, né? Os seres unicelulares. Depois, caminhamos aqui, falei rapidamente do processo evolutivo até chegar no Homo sapiens, mais ou menos há 300 mil anos. Né? 300 mil anos atrás. Aqui, olha, eu dei um cubo aqui, desculpa. Eu dei um cubo, né? Na água, não, o homem não surge na água. Depois da quarta fase veio o quê? As matas. Né? Saindo da água, a formação das florestas, né? Eu falei, então, que isso aqui nós chamamos de fase das matas. Tá? E depois, há 300 mil anos, aqui sim, aparece o Homo sapiens, que é onde nós descendemos, né? A partir daqui, até os dias de hoje, se vocês forem pesquisar, vocês vão verificar que não houve alterações biológicas. O que houve mais foi alterações culturais. Tá? Existe também o homem moderno, né, o Cro-Magno, que é mais ou menos de 50 mil anos atrás. Tá? O Cro-Magno seria o homem moderno, tá? 50 mil anos atrás. Então, na sequência, o que aconteceu? Isso aqui, ó, tá? Já é incluído aqui no sexto reino, que é o reino da humanidade, né? Eu estou antecipando fases aqui, né? Na realidade, a água parece servir.
Depois aparecem nas matas os animais, né, os insetos, tal, os mamíferos, as aves. Depois aparece o homem. Quando aparece o homem, nós chamamos de fase da humanidade. Então o homem aparece na superfície terrestre. Nós juntamos aqui mais uma fase chamada fase das almas. Tá? Então esse processo todo aqui de evolução do planeta vai ser utilizado para a gente para poder justificar a doutrina que é seguida no mundo do Macabeus. Tá bom? Isso tudo a ciência já explorou. As datas, existe uma certa certeza já, né? A ciência se aproxima bem desses valores, né? O que tem muita dúvida ainda são essas transformações, né? Como que aparece o homem, né? Então essas respostas a ciência não tem. Então dentro da nossa visão religiosa nós entendemos o quê? Que houve a atuação dos orixás, tá? Então nós aceitamos todo o processo evolutivo, mas entendemos também que em cada período aqui houve a atuação de um orixá, tá bom? A partir disso, semana passada eu já falei, nós entramos então na doutrina que é os 7 reinos sagrados. Tá? Os reinos receberam nome, eu falei que alguns nomes são semelhantes ao nome dos elementos, né? Fiz questão de frisar que nome aqui é um nome simbólico em relação ao reino, embora exista semelhança, é lógico, né? Os elementos estão presentes ali, não tem como negar. Então o primeiro reino é o reino do fogo, tá? Eu vou depois desenvolver mais nele aqui. O segundo reino, quero ver se na lousa dá para colocar todos eles, é o reino da terra. Agora eu já estou chamando de reino, tá? Já estou entrando dentro da doutrina. O terceiro reino é o reino do ar. O quarto reino é o reino da água. O quinto reino é o reino das matas. O sexto reino é o reino da humanidade. O sétimo reino, aqui embaixo, é o reino das almas. Então, esses 7 reinos, eles surgem a partir da evolução do planeta e nós vamos trabalhar com eles. Nós entendemos que tudo que existe no planeta ou no universo está sob a influência desses 7 reinos aqui. Tá bom? Então o que nós vamos fazer agora? Agora eu vou pegar cada um dos reinos, deixa eu pegar só aqui os meus apontamentos, e a gente vai estudar cada um deles. O reino do fogo. O reino do fogo, para cada um desses reinos, a gente vai atribuir uma cor, né, um elemento e um orixá. Tá? Eu já falei para vocês que existem muitos orixás, né? E orixás que nós vimos na semana passada, em vibrações semelhantes, com nomes diferentes, de acordo com cada nação. Então, para nós aqui o que interessa é a vibração, tá? É entender a vibração. Nós pegamos nomes aqui dos orixás mais conhecidos, né, para identificar aqui, mas o que interessa para nós realmente é a vibração. É lógico que a gente procura se aproximar bem do mito, né, daquela visão africana, tá certo? Então vamos lá, reino do fogo. O orixá que vibra aqui é o Ogum. Tá? Depois eu vou dizer o porquê. Tá? Reino da terra. O orixá que vibra qual é? Xangô. Reino do ar. Yansan. Reino dos ventos. Senhora dos ventos. Reino da água. Iemanjá. Reino das matas. Oxóssi. Reino da humanidade. O reino da humanidade. Oxalá.
Reino das almas, o mundo. Então eu tenho aí 7 reinos, os nomes saíram daquela evolução do planeta Terra, são 5 bilhões de anos, esse processo todo. A gente entende que isso é uma lei, Para tentar entender o universo, a gente vai há 5 bilhões de anos atrás, repara, observa o que aconteceu com o planeta Terra. Tá? E a partir daí, nós tiramos uma lei que pode ser aplicada no nosso dia a dia, dentro do ritual de Umbanda, na nossa vida, tá? E a ideia é essa. Tá? O que interessa para nós são os reinos. Nós temos 7 reinos. Tá? Para cada um dos reinos, eu associei um orixá. Mas a doutrina não impede que você associe vários orixás em cada reino. Tá? Não há esse impedimento. Por exemplo, água. Eu posso colocar o Oxum, Nanã, Iemanjá. Todas as Iabás, elas vibram aqui na água. Tá certo? Elas vibram. O reino delas é esse. Tá? Às vezes tem orixá que vibra em 2 reinos. Cada Nanã. Para nós, é um orixá velho. Tá? É o orixá da morte também, da vida. Então, para mim, ela está nas almas e está na água. É um orixá que vibra nos 2. Tá? Agora, me interessa Iemanjá, por quê? É a grande mãe. É a orixá responsável pelo mar, né? O mar envolve o planeta inteiro, praticamente tem água, o mar está aí, né? É a maior quantidade de água. Então, dentro, digamos assim, de uma determinada importância, Iemanjá, ela representa bem o reino da água. Tá? É um orixá bem conhecido também, então é por isso que ela está aqui no reino. Antes de eu falar de cada orixá e a característica do reino, vamos agora ver as cores. Tá? Essa questão de cor também é bem polêmica dentro da Umbanda. Cada terreiro, de acordo com a tradição, usa determinadas cores. Né? Então aqui nós vamos ver a seguinte cor. Por exemplo, o Ogum é vermelho. Vermelho lá também, só? Não, azul escuro. Você que cor que é lá? Laranja, Ogum. Acho interessante, né? Laranja eu não conhecia. O azul escuro é por causa do candomblé. O candomblé é o azul, né? Para nós é o vermelho, que representa o fogo, né? O sangue. Né? Então, ele representa essa cor aqui. Xangô é marrom. Marrom. Lá, marrom também? Verde. Ah, interessante. Verde para Xangô eu nunca tinha visto. Antigamente aqui era um roxo. Xangô era roxo também. Antigamente se usava muito para Xangô a cor roxo. E hoje é o marrom. Então, desde a nossa tradição, nós usamos o marrom. A cor marrom aqui para Xangô. Yansan, amarelo. Vermelho lá. Normalmente é vermelho e branco, né? No candomblé, acho que usa vermelho e branco. E vocês lá não sabem a cor de Yansan? Então, nós usamos o amarelo. Tá? Essa é a cor utilizada aqui no ritual. Iemanjá, o azul claro. Tá? Lá também? Azul. Mas em alguns é azul branco, né? Tem, não, é o branco e o azul normalmente que se usa mais, né? Mas no nosso caso aqui, dentro dos 7 reinos, é representado uma cor azul claro para Iemanjá, o azul escuro para Oxum, tá? E o roxo para Nanã. Repare que todos aqui tem um tom de azul, né? Vê o roxo aqui, né? Azul claro, azul escuro e azul roxo. Todas são da água. O Oxum já é amarelo. Lá é amarelo, o Oxum porque vem do candomblé, né? A tradição mais africana. O candomblé é amarelo, é o ouro, né? O Oxum é a vaidosa e tal, né? Aqui então a gente usa como sendo da água, tá? Está ligado bem com o elemento que representa. Você está ligado bem com o elemento que representa, a cor dos orixás. Oxóssi, para nós é o verde. Tá? Verde. Lá que cor é? Verde lá? Azul. É azul marinho. Que tradição que é lá? É outro, não é? Esotérico, coisa esotérica. Eu sei que muda a cor do Oxóssi também por nação. Tem nação, acho que é o azul, branco. É verde e vermelho, tem verde, branco, sainho, né? Que já é uma outra. Então, para nós é o verde.
Então, tudo que representa matas está na vibração de Oxóssi, aquilo tudo que existe dentro das matas. Inclusive os animais, os insetos, tudo que existe lá dentro está na vibração de Oxóssi. Tá? Humanidade, Oxalá. Jesus é o pai de todos os homens, e os orixás é o branco. Branco lá também? Branco. Aqui pelo menos tem um aqui. Todo mundo com o jordão branco. E o reino das almas, o Mulu é o preto. Preto. O Mulu é É. branco, preto, Branco e vermelho. Depois eu vou dizer por quê, mas normalmente é branco e preto, preto e vermelho, né? Mas é o preto também. O preto é Exu. Só Exu, o Mulu não é preto. Interessante. Então eu vou mostrar ali. Eu tenho a minha Exu é preto e preto. eu vou mostrar o porquê que a maioria usa preto e vermelho e tem preto e branco também. Para nós aqui, preto velho, além de preto velho, é preto e branco. Já viu as minhas, né? Então, você vai vendo, eu vou mostrar o porquê depois. Roxo. Lá é roxo, também tem a ver aqui com o reino das almas também, né? Tem a ver, o roxo também entra aqui. Bom, para nós então o padrão é esse, olha. A gente busca o quê? A tradição, que essas coisas também são comuns em vários rituais humanos, né? E também a gente tem que se aproximar bem da natureza. Né? Quando fala em matas, é o verde. Normalmente você olha para a mata, é verde. É bem variada, mas a característica é a cor verde, olha ali, ó. Tá tudo verde. Então a cor de Oxóssi para nós é verde. Xangô, marrom. Lembra as pedreiras, as pedras, né? A terra. Então o marrom se aproxima bem, se identifica bem, né? Com essa área da natureza. O Ogum, o vermelho é do fogo. O vermelho, a gente vê incêndios aí, a vela ali, ó, chama de vermelho. Embora o azul também seja, chama de alta intensidade, né? É o azul. É o azul, eu sei. Mas o mais comum de você ver é o fogo vermelho, né? A labareda do incêndio, uma vela, aquela laranjada avermelhada, né? Em alguns segmentos da Umbanda, se for a santa. Sim, não. Alguns utilizam o fogo para Xangô, porque lá no Candomblé é Xangô, e Ançã também, porque ela está bem próxima aqui, né? Bem ligada. Xangô seria os raios, né? E Ançã os trovões, né? Agora, Yansan tem muito a ver com o vento, né? Você pega a mitologia lá, é a senhora das ventanias, né? Dos ventos, né? Dos trovões também, que eu pertenço a Yansan, dos raios, né? Os raios, trovão é Xangô, os raios, né? Então, como ela pertence, ela é a rainha, a senhora dos ventos, a gente identifica com o reino do ar, com a atmosfera. Né? Tem várias lendas, mitos falando que ela soprou, né? Que ela produziu tempestades, ventos, que identifica bem ela com essa parte da natureza, que tem a ver com a atmosfera. Né? A cor aqui, no caso, é pela tradição. Tá? O ar, é difícil identificar uma cor do ar, né? Tá certo? Mas ficou amarelo devido à tradição. Dentro da Umbanda existem vários rituais que utilizam o amarelo para Yansan, né? Então é por isso que ficou aqui. O azul claro é água, né? Iemanjá, não precisa entrar em detalhes. Oxóssi é o verde, Oxalá é o branco, porque é o pai de todos os homens, né? De todos os orixás, alguns mitos, né? Ou seja, são as 7 cores, são todas as cores, representa todos os homens, está aqui também Jesus branco, tá? A cor da pureza, né? Tem todo o simbolismo do branco. E o preto do Mulu é a cor do mistério, né? Da noite, do desconhecido. Tá certo? É a cor do desconhecido. Tá. Quando eu falo aqui em reino das almas, eu estou querendo falar aqui o mundo espiritual. Então aqui dentro, o que eu tenho? Quando eu falo reino das almas, eu tenho os eguns, os quiumbas, os exus, os magos negros, os anjos, os arcanjos, de todas as outras religiões, os orixás, todos estão aqui dentro desse reino. Tá? Porque é uma tradição hebraica, né? Judeu, é uma tradição dos judeus, não é da Umbanda. Né? Na África, que eu saiba, não se fala de anjo. Então, nós não usamos o conceito de anjo. Aqui dentro da tradição não tem. Eu falei anjo para dizer que todo mundo espiritual, seja a hierarquia que for, está aqui dentro.
Essa hierarquia que existe, arcanjo, anjo, isso nós não trabalhamos com isso. Hoje já Deus não estão isso mais na antiga oriental? Não, dentro da nossa visão não. Ela é influência da igreja oriental, você está falando, católica? Não. Mas ela veio do povo judeu, né? Ela veio da Cabala, né? Dos As anjos. correntes do Oriente. Religiões orientais. Mas são outros nomes, Debas, Debras, né? São outros tipos de seres. Né? O anjo, como nós conhecemos, ele está no Velho Testamento, não é isso? Não, então, mas é exatamente isso que eu estava falando. Por exemplo, se você tem as correntes do Oriente, você tem de um lado os Vedas, que são os correntes hindus, do outro lado você tem os árabes. Que corrente é essa que você está falando? Não estou entendendo. Dentro da Umbanda? Dentro da Umbanda você está falando? Porque para mim sempre. Ou não, outro tipo de trabalho? Não, Para mim é sempre deu. Ah, você está falando a linha do Oriente na Umbanda. É isso? Não, nós vamos explicar. Vou chegar lá. Não, a linha do Oriente é outra coisa. Eu vou falar lá. Eu vou falar, porque eu não separo aqui por região. Linha do Oriente dá para entender o quê? Que é um povo do outro lado, do Oriente. São os mágicos, né? Os místicos, né? Os místicos estão lá. Linha de marinheiro é o povo de navio. Nós não separamos assim. Eu vou mostrar isso para vocês depois. Então, por exemplo, eu posso pegar até uma linha do Oriente E os vigis. eu vou falar depois também. Eu vou falar. Por enquanto, eu estou apresentando 7 reinos, 7 vibrações. Tá? O que nós entendemos? Que essas 7 vibrações estão presentes a todo momento, em todo lugar. O planeta foi criado dessa forma. Tá? Então, tudo que existe aqui dentro tem essas 7 vibrações. Eu dou um exemplo, quem assiste às reuniões dos trabalhos, vê sempre eu falar isso, do corpo humano. Né? Eu vou falar novamente para deixar registrado aqui. A gente pega, por exemplo, o corpo. Tá? O corpo tem uma determinada temperatura. Não tem? Aqui a temperatura dele é 36 graus e meio. Tá certo? É calor. O que é isso? É o reino do fogo, presente. Se eu não tiver essa vibração aqui, ó, não tenho vida. Meu corpo não existe nem eu, não tenho vida. Nem o planeta Terra também, se não tiver na temperatura certa. Ou seja, se não tiver presente essa vibração do fogo, não vai ter vida. Continuando, eu tenho toda uma estrutura dentro de mim. Eu vou falar dos reinos agora, só estou dando um exemplo, depois eu vou falar. Os ossos, né? Toda a parte sólida do meu corpo. Tudo que é sólido vem da onde? Da Terra. Tudo que é estrutura vem daqui. Eu vou explicar cada um dos reinos, né? Estou dando um exemplo só para vocês terem uma ideia. Depois eu vou para onde? O reino do ar. Sem ar, tem nem vida. Aqui, ó. A gente não respirar, não tem vida. E o ar também o que é? Comunicação. Eu vou falar já de cada um dos reinos. Então, se não tiver ar, não tem vida. O ar então, é importante para tudo que existe aqui dentro do planeta. Continuando. Água. Água é importante? Sem água não há vida. 75% do corpo humano, né, ou mais, é água. Então a água é importantíssima. Então essa vibração aqui, ó, esse orixá, ele está presente na nossa vida. É importantíssima a presença dele, dessa vibração aqui. E do elemento que ele cuida, vamos dizer assim, que ele mantém. É importantíssimo para existir vida. Tá? Continuando, matas. É regido por Oxóssi. Oxóssi lá na tradição o que era? Era um caçador. O que o caçador fazia? Ele ia para as matas, buscar o quê? O alimento. E trazer o alimento para a tribo. Então o caçador vai buscar a caça e traz para a tribo. Então dentro das matas é onde está toda a nossa alimentação. Tudo aquilo que nós consumimos. As verduras, os legumes, as frutas, até a própria carne animal, porque o animal, a natureza dele é aqui, ó, ele sai de dentro das matas. Então, do reino das matas vem a nossa alimentação. Se você não se alimentar, você não tem vida. Então é a vibração do Oxóssi presente também no dia a dia. Continuando, humanidades, Oxalá. Eu falei que representa o quê? O ser humano, as pessoas. Oxalá está vibrando sobre as pessoas, todas as pessoas. São as relações sociais, são os encontros, né? Isso que nós estamos fazendo aqui, o que é? É um encontro. Nós estamos trocando energia e estamos se relacionando. O homem não pode viver isolado. A pessoa quando se isola fica doente. Ou
quando a pessoa está isolada, ela está doente. Tem uns casos que tem depressão, isso, aquilo, a pessoa se perde. Né? Por quê? É um desequilíbrio da vibração. Então, essa energia do Oxóssi aqui, para nós que vivemos aqui, do Oxóssi não, do Oxalá, é importantíssima. Nós temos que viver no meio das pessoas, viver em sociedade, nos relacionarmos. O próprio Espiritismo faz isso. Né? Existem perguntas lá que foram feitas para os espíritos. Se a pessoa se trancar dentro de um ponto e passar a vida inteira rezando, ela vai evoluir espiritualmente? A resposta foi não. Não adianta ficar trancada rezando a Deus. Você tem que se relacionar com as pessoas. Você tem que enfrentar as dificuldades. Você tem que aprender a contornar os problemas, a superar os problemas. Então, o relacionamento social é uma condição primeira para a evolução espiritual, dentro da visão espírita, que nós aceitamos aqui. Então, esse relacionamento entre as pessoas pertence aqui ao Oxalá, ele que está vibrando aqui em cima. Né? É importantíssimo. Se você isolar a pessoa fica doente. Depois, reino das almas. Nós todos somos espíritos. Eu tenho um espírito, cada um de vocês tem o seu espírito, né? Nós somos espíritos encarnados. Então já é o próprio reino das almas representando. Se o meu espírito não tiver com o meu corpo não tem vida. Existe a vida porque eu tenho um espírito que está aqui fazendo o quê? Mantendo meu campo estrutural, né? Mantendo meu organismo, tá certo? E além disso também, esse espírito aqui, além do meu espírito, tem todo o envolvimento espiritual. Essa sala aqui tem vocês e tem os outros espíritos, estão todos aqui, nós não estamos sozinhos. Os espíritos convivem com a gente, eles vivem no nosso dia a dia, 24 horas por dia, nós temos relacionamento com o mundo espiritual. Mas não, o reino das almas da humanidade não é quase a mesma coisa? O reino das almas? E da humanidade não é quase a mesma coisa? Não, a humanidade são as pessoas. Mas o espírito não é a pessoa? Não, eu digo pessoas aqui, dentro da sociedade, vivendo, você, eu, na tua forma consciente. Mas aí você vai também eu trabalho. Não, aqui é outra coisa. Aqui eu estou falando da espiritualidade. Eu estou falando aqui dos processos obsessivos, né? Do umbral, dos Exus, dos magos negros, dos anjos, dos arcanjos, dos orixás, dos guias, dos protetores, dos caboclos, dos preto velhos, dos eguns, dos quiumbas. Estou falando de tudo isso. Tá? Aqui. Não é só o meu espírito, é um conjunto todo que se relaciona e que interfere na nossa vida. Tá? Por isso que eu estou falando, a energia aqui está presente na nossa vida. Está presente. Sem falar do orixá, né? Da vibração do Mulu. O que é o Mulu? É a morte, mas é a vida, né? É a doença e a saúde. Então nós todos ficamos doentes e todos nós depois recuperamos nossa saúde também. Então é a vibração do Mulu, é importantíssimo para a saúde. Aqui, o certo governo também essa vibração. Tá? Então o que eu quero mostrar nesse momento para vocês, que é que eu estava comentando, temos 7 reinos. No momento eu não estou preocupado com medo de Legi, medo baiano, medo boiadeiro, medo de Exu. Não estou preocupado. Preto velho, eu estou preocupado em definir para vocês 7 reinos, 7 orixás e 7 vibrações que estão atuantes no nosso dia a dia. Tá? E não tem como a gente negar. Eu acabei de dar um exemplo para vocês aqui, e isso aqui é a evolução planetária. Nesta sequência, tem mais uma coisa importante também. A sequência é essa. Eu fui mostrando como que o planeta evoluiu. Então a partir daqui eu tiro o que? Uma lei. Inclusive na sequência dos orixás. Na atuação dos orixás, numa determinada sequência. Tá? É isso no momento que eu preciso mostrar para vocês. A cor do orixá, né? O orixá regente e o rei. Tá? Agora, antes da gente dar uma paradinha, o que é que tem em cada rei? Né? Qual é a característica de cada rei? Então, eu sei de cor, mas eu vou ler aqui, para mim não me atrapalhar, tá bom? Então, um minutinho só. Pode interpretar essas coisas também, de acordo com a cromoterapia. A cromoterapia, ela faz parte de um dos reinos, eu já vou falar. Qual é?
Deixa eu pegar aqui certinho a relação. Só para finalizar, o reino das aulas deveria ser o primeiro reino, já que os orixás. Não, na realidade é o último por quê?